dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Aí, mais uma quarta-feira, mais um Manhã do Rony preparado com todo o carinho do mundo para você. Vamos conferir o que nós temos hoje? Vamos lá! Bom, a queda da temperatura pode trazer alguns problemas para a pele, que fica bem mais sensível e seca nessa época do ano. Geralmente, o frio pode desencadear problemas como dermatites e a psoríase, e além de outras doenças de pele. Para falar sobre isso, vamos receber a nossa parceirinha, a dermatologista Luciane Scatoni. Bom, é certo que existem diversas formas de preparar um prato. Um detalhe pode dar um charme a mais e um sabor diferenciado. Hoje teremos uma fraldinha braseada no vinho tinto. Ai, mamãe! Servida com creme de mandioquinha e espinafre em tempura. Uau! Responsável por essa maravilha, o chefe Fred Avelar. Ah, e quem vem bater um papo comigo e alegrar a nossa quarta-feira com seu samba raiz, que eu adoro, é um dos mais renomados músicos do Brasil. Meu brother, cantor e compositor, foi intérprete de sucesso como A Grande Família, no Mexe Mexe, no Bole Bole, Perdido no Mar, entre outros tantos. Quem é ele? Lógico, o bonitão do Dudu Nobre. Agora vamos falar com aquela bonitinha ali, ouvir as principais notícias da manhã, que a nossa repórter Paula Preto separou pra gente. Você tá hoje de que? Isso é limão? O que é essa cor aí? Olha, acredito eu não sim, conheço limão dessa cor, mas dizem, é verde limão. Verde limão, é verdade, né? Só quando ele tá assim mais passadinho. Tudo bem, amor? Oi, você. É fluorescente, né? Meio fluorescente. É. Tá, aí sim. Né? Que temos hoje? Rony, na segunda-feira, bom dia pra todo mundo de casa, gente. Na segunda-feira a gente falou da virada do tempo, a gente falou do frio também, né? Foi. E, infelizmente, as chuvas que atingem o estado de São Paulo já causaram alagamentos em partes do litoral norte. Segundo a Defesa Civil, há registros de chuva persistente em Caraguatatuba e São Sebastião, município que há 3 meses registrou 64 mortes por conta dos temporais. Um trecho da rodovia Rio Santos ficou alagado, o rio que passa por dentro do bairro de Juqueí transbordou e o bairro de Vila Saí, o local que teve mais vítimas na tragédia de fevereiro, também registrou pontos de alagamento. Agora, atenção, gente, a recomendação para quem mora nas áreas de risco é que observem sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas, emperradas também. Diante desses sinais, a orientação é sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Nunca atravessar áreas inundadas e nem enxurradas, porque 15 centímetros de água, Rony, já podem arrastar uma pessoa e 30 centímetros arrastam até um veículo. A Defesa Civil Paulista oferece orientações permanentes sobre o que fazer antes, durante e depois do período de chuvas, pelo aplicativo Alerta SP e no site www.spalerta.gov.br. Alertas de risco também são enviados por mensagens de texto no celular. E para se cadastrar e receber essas mensagens, basta você enviar uma mensagem para o número 40199 com SMS e o seu CEP. E aí você recebe as informações. Então, por favor, se cuidem. A gente espera que fique tudo bem, né, Rony, na região. Ai, que coisa triste, mais uma vez, meu Deus do céu. E olha, tem uma coisa, eu ia muito para lá, para casa de um amigo meu, nessa região. Sim. E o que você falou é muito importante, você seguir essas orientações e, fundamentalmente, se você, ô bonitinho, você também bonitão, você vê uma rachadura, normalmente em 45 graus, e ela for aumentando, cai fora, porque é sinal de que o solo está mexendo. Está mexendo. Vai cair na tua cabeça uma casa, você não vai aguentar o rojão. Se possível, né? Quem puder fugir. Agora, Rony, a Prefeitura de Campinas, aqui no interior de São Paulo, está investigando as mortes por suspeita de febre maculosa. Até ontem eram 3 vítimas, mas infelizmente foi confirmada a 4ª morte ontem à noite. Todas as vítimas estiveram no mesmo evento na zona rural da cidade, onde possivelmente foram infectados em uma festa que aconteceu no último dia 27 do mês passado. Ao todo, são 6 mortes causadas pela febre maculosa esse ano no estado de São Paulo. A doença é provocada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela. E, gente, assim, os sintomas principais são febre, enfim. Mas para falar um pouco melhor, a gente tem um vídeo do nosso parceiro, Dr. Jamal. Vamos assistir aqui? Ele explica um pouco melhor pra gente. Fala, Jamal. Febre maculosa ou a doença do carrapato, ela pode ser muito grave
Ela é transmitida através de um carrapato, que é aquele bicho bem pequenininho que gruda na pele, às vezes é difícil de tirar ele. Essa bactéria leva a uma infecção no corpo. Essa infecção pode evoluir com febre, mal-estar, cansaço intenso, náuseas, vômitos. E o grande problema é que pode alterar a coagulação, levando a manchas no corpo e também hemorragias em várias partes do corpo. Em qualquer sintoma, procure imediatamente o médico, porque essa doença, quando tratada no estágio inicial, tem cura. Como a gente acabou de ver, né, Rony? O importante é ficar de olho nos sintomas e procurar ajuda médica imediatamente, caso tenha algum dos sintomas, para evitar que a doença justamente se agrave. Lembrando que o contágio, gente, não acontece de pessoa para pessoa, como tem gente que pensa, tá? É preciso ter contato direto com o carrapato no corpo. Que coisa. Quando eu era garoto na fazenda, eu caí numa moita uma vez, o cavalo empinou. Eu tinha um cavalo inteiro, como a gente chama, um garanhão. Ele viu uma égua no cio do outro lado da cerca, empinou para pular o negócio. Eu caí numa moita de carrapato, eu fiquei completamente preto de carrapato. Me botaram dentro de uma banheira de álcool. Para poder tirar, e foi difícil, com pinça, com tudo, mas não era carrapato estrela e eu tinha 10 anos de idade, né? Agora a coisa é complicada. Sim, não são todos, né? Então tem que ficar de olho. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Rony. Faça. Qual foi, assim, a fase da sua vida que você se sentiu mais triste? Você consegue lembrar mais ou menos quantos anos você tinha? Qual foi essa época? Lembro. Eu tive uma crise existencial aos 28, porque na minha geração era terrível, 30 anos, aos 40 e aos 60. Foram, então, 40 e 60. 28, idiotice, mas tive também. Tá, 40, 28, 40, 60. Tá, eu vou te explicar por que da minha pergunta. Pesquisas realizadas em 2020 nos Estados Unidos apontaram que há, sim, a famosa curva da felicidade na nossa vida e que a maioria das pessoas percebe bem isso. Como assim? Nos estudos, 134 países foram analisados. E claro que cada país, cada cultura tem um impacto, né, uma influência diferente na vida dos moradores e das pessoas. Mas mesmo assim há um padrão em comum. O ápice da tristeza nas pessoas tende a ocorrer até o final dos 40 anos. Uau! Tirando essa dos seus 60, aí tá dentro. Você se identifica, né, então? Os 28, 40. Pra mim ainda falta 20 anos, então depois eu conto pra vocês. A braba foi 40. A braba foi 40? Então, os pesquisadores também afirmam que já a felicidade atinge o seu ápice a partir dos 50 anos. Mas o que explica este fenômeno, Rony? Segundo a psicologia, há diferentes teorias, né? E entre elas se destaca o fato de que as pessoas passam por adaptações no que diz respeito aos seus pontos fortes e fracos da vida, além da maturidade, claro, que faz com que a gente encare a vida, os sonhos e as limitações de uma maneira mais positiva. Agora, adivinha um dos fatores apontados como determinantes para este sentimento? Qual? Ele. O din-din. Aparentemente, até os 40 anos, as pessoas sentem e muito impacto financeiro na vida. E isso acaba deixando em um estado de frustração muito maior. Que coisa, gente. Então, o segredo é o quê, né? Quem não tem dinheiro, segura até os 50, que depois melhora. Vai ficar feliz. Ai, ai, quase. Tá muito engraçado. Doido isso, né? Você vê que coincidência. Mas é um padrão. É padrão mesmo. Foi? Foi, é isso. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. Obrigado, Paola, por nos trazer essas notícias, né? E olha, chegando às dúvidas, você que está em casa nos vendo, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar no nosso WhatsApp, que está na tela, e você pode me chamar aqui. Passa para a Paola, ela passa para mim, ou para quem estiver aqui, a gente responde ao vivo para você. Bom, agora eu vou para o intervalinho, mas não me abandona aqui não, hein? Porque o Manhã do Rony está só começando. Você já reparou que a pele fica diferente com o frio? Isso é notório. Uma coisa, inclusive, que eu acho legal que é o seguinte: geralmente, com a queda da temperatura, a umidade do ar fica menor, claro, e a produção de suor também diminui. Além disso, tem banho quente, demorado, tipo o que eu tomo, tudo isso contribui para o ressecamento da pele, que fica mais vulnerável a alergias e outros processos inflamatórios. Muito bem,
E são exatamente sobre esses problemas de pele mais comuns no frio que nós vamos falar hoje com a nossa parceira, a dermatologista, a doutora professora Luciane Scatoni. Essa linda que está aqui. Como vai, meu amor? Querido. Tudo bom? Muito frio mesmo, hein? Deu uma esfriada. Chato é acordar às 5 da manhã, Nossa. aquela chuvinha, aquele friozinho. Pensei em você hoje. Meu Deus do céu. Por que no inverno aumenta essa ocorrência, Lu? Na verdade, o que acontece? Essa mudança brusca de temperatura desequilibra o pH da pele. O nosso pH modifica. Ah, tá. E a população em geral. Tá. Algumas pessoas sentem mais que tem uma predisposição à pele mais seca. Então, eles são um grupo que sofrem mais em relação à população em geral. Mas esse desequilíbrio faz com que a pessoa tenha uma reatividade maior na pele. Fica mais sensível, qualquer irritação é mais acentuada. Então, é um gatilho para várias manifestações cutâneas que podem acontecer. E quais são essas manifestações cutâneas que mais aparecem nessa época? Então, o principal, a maior queixa, né? São o ressecamento de pele, coceira, porque geralmente quando você começa a coçar a pele, dá um eczema. Então, o eczema vai progredindo, é uma bola de neve. Então, começa com vermelhidão, ressecamento, aos pouquinhos vai crescendo isso. Eu vou até mostrar para vocês, olha, nós temos aqui o esquema da pele, né? Nessa camada da pele, são várias camadas que nós temos. Nós temos a epiderme, né? A camada córnea, a epiderme, a derme e a hipoderme. Essa camada córnea, que é a principal, é a primeira aqui em cima, é uma proteção. Nós temos os pelos, né? Então, essa primeira camada, que é a camada córnea, ela é a nossa proteção. Algumas pessoas têm menos essa camada, então ela fica muito mais sujeita à pele seca. E no inverno acontece justamente isso. O pessoal toma banho muito demorado, muito quente, e você perde essa proteção. Então, você fica mais sujeito a várias patologias que nós vamos conversar sobre isso. Mas o que mais a gente vê é o ressecamento, coceira, eczemas e tudo mais, que a gente consegue questionar. Porque a gente fala que a dermatologia, gente, é sazonal. Conforme a época do ano, nós sabemos até o que vai aparecer no consultório em maior incidência. É que nem pediatra, né? Sim. A época das viroses, não sei o quê. Nós temos a mesma coisa na dermatologia. A época dos eczemas, a época da seborreia, e vai indo. Da acne e tudo mais. E essa coisa dos lábios rachados com frio? Nossa, já. Isso hoje é uma incidência muito grande. Porque assim, é o primeiro contato com o meio externo, né? Você está diretamente ligado ao clima. E a gente é uma proteção que a pessoa não lembra de fazer. E hoje tem um agravante maior, Rony. Qual é? Os ciclistas. Os ciclistas não têm proteção alguma. Então, o motoqueiro sempre teve problema. Apesar de usar o capacete e tudo mais, eles acabavam tendo problemas, assim, uma incidência grande no consultório. Mas os ciclistas, principalmente, estão sempre expostos. Então, assim, as crianças também. Então, você vê que é um ressecamento de lábio e a gente costuma usar, olha, eu vou até mostrar. Isso é muito importante, sabe? Protetor labial. E se puder com filtro solar, melhor ainda, gente. Porque você passa com facilidade Na minha época era manteiga de cacau. Manteiga de cacau, mas hoje já temos, não é que é ruim, Eu sou mas nós temos dinossauro, coisas assim sou com filtro antigo. solar, vitamina E, com ácido hialurônico, então é uma hidratação. E eu recomendo sempre usar para dormir. Passe sempre um protetor labial para você dormir, porque você resseca muito à noite, né? Entra em contato com a saliva. Então, outro agravante é a saliva. Tem a saliva, alimentos quentes, a temperatura mais baixa. Então, tudo isso faz com que a pessoa sinta mais um ressecamento nos lábios. E quando resseca no cantinho, ainda abre, racha. E aí pode evoluir com o quê? Com uma candidíase, porque acumula saliva. Uau. Então, assim, é uma coisa que vai em vários graus. Muito bem. Isso você está falando, isso aí vamos dizer, é uma espécie de medicina preventiva. Mas quando já rachou mesmo, como é que a gente faz para consertar? Então, mas quando racha, a gente usa isso também e tem alguns bastões que já tem medicamento. Então, porque às vezes racha da fissura, então a pessoa tem que manter hidratado o dia inteiro, porque nós já temos os casos de pessoas que usam Roacutan, que é para acne, né? Que é a isotretinoína. Então, esse tratamento já resseca por conta os lábios. Então, a gente já tem essa metodologia de tratamento de lábio, de proteção e de resolver quando está ressecada mesmo. Quando começou aqui esse nosso papo, você falou em dermatite seborreica. Você falou isso aqui. O que é isso? É caspa, não? Seria caspa. Na verdade, assim, aquela descamação, aquela coceira, aquelas croças do couro cabeludo, lógico, tem que fazer diferencial com psoríase, que é outro grau mais acentuado. Mas a dermatite seborreica, ela dá no couro cabeludo, como nós estamos vendo aí, que é intenso,
E um lugar muito comum, gente, é na glabela, que é essa região entre as sobrancelhas. O pessoal passa achando que é um ressecamento e é uma dermatite seborreica. Ah, mas como é que é? É inverno, a pele está seca e dá uma seborreia? Sim. Estimula nessa região uma produção de gordura específica. É interessante, né? A glândula sebácea, ela sofre. Tanto com a temperatura, como com os banhos quentes e como com o estresse. Então, são fatores que predispõem muito. Então, essa dermatite seborreica, o pessoal vai lá e passa hidratante. Nesse caso, não pode passar hidratante. É o contrário, a gente tem que tratar diferente. Inclusive, com antifúngicos a gente passa. Tá. Tipo, shampoos, loções, porque você tem que dissolver essa É descamação. um fungo isso? Tem ácaro junto. Ácaro, tem né? um ácaro junto. E a tal da atópica aqui? A dermatite atópica é o outro grau. Essa é a população que eu comentei, muito sensível, que sofre muito nessa época do ano, porque o frio, na verdade, dá um gatilho nessas crises. É aquela pessoa que não tem, como eu falei para vocês, olha aqui nesse gráfico de novo, não tem praticamente essa camada córnea. Eles praticamente não têm nada. Então, quando eles tomam banho, o pouquinho que eles têm, eles tiram. Então, por que é importante essa camada? Porque essa camada vai te proteger de vírus, bactérias, fungos. Então, todo atópico tem mais chance de ter tudo isso, mais verrugas, mais micoses. E o ressecamento da pele vem com tudo. Então, o que acontece? Você vai ter o eczema, vai ter a coceira e você pode infectar com a própria unha, porque, na verdade, quando você coça, você contamina, a própria unha é contaminante, né? Então, vai evoluindo para uma coisa assim. Geralmente, dá em dobras, é muito característico, nas dobras dos braços, das pernas, atrás do joelho, no rostinho. Então, a pessoa sofre muito e as crianças, principalmente, têm bastante isso. Na puberdade, quando eles começam com a parte hormonal em atividade, às vezes aumenta um pouquinho a oleosidade da pele e dá uma melhorada, mas eles sofrem muito. Outro caso muito importante é a queratose pilar. Parece acne, mas não é. As pessoas às vezes queixam de uma aspereza no braço, nas coxas, até no rosto. Acham até que é cravinho. Sei. Mas não é. Cada folículo do pelo tem uma rolha córnea. Só que a pessoa coça, arranca essa casquinha, essa bolinha, Tá. e infecciona por causa da contaminação. Mas a Meu queratose Deus. pilar é uma incidência muito grande, principalmente em quem é atópico. Parece um ralador de queijo, sabe? Sei, sei. Tem tratamento, a pessoa tem que cuidar, porque fica desagradável, a pessoa se sente mal. Uma outra coisa, você tem vários clientes com psoríase. E eu tenho 2 amigos que têm. E no inverno a coisa piora. Por quê? Porque com o inverno, a glândula sebácea já não produz tanta oleosidade, a sudorípara também não transpira, você fica em ambientes fechados, abusa do banho. Então, é um gatilho, não para você ter a psoríase, geralmente você já tem o quadro e piora no inverno, porque Olha nós aqui, sabemos que... olha Então, aqui. é o quadro disseminado de corpo, que é muito difícil de tratar. Quer dizer, a gente sabe que o sol ajuda muito, o sol é tratamento, então no inverno é o oposto, né? É o Então, oposto. a pessoa precisa do sol e não tem. Então, realmente, por isso que piora bastante. Nas mãos também tem bastante, é um quadro mais específico, porque mexe mais que água quente, sabe? Acaba não passando hidratantes. Então, a pessoa tem realmente, sofre mais, essa população sofre bastante também. E micose? Micose também é uma coisa que... O que é micose? É Então, um fungo também? São fungos, a micose são fungos. E o mais comum, é interessante, Rony, tem um quadro, que é o que eu estou mostrando, que mostrando aí na foto, é pitirise versicolor. Você vê, o pessoal chama de pano branco, enfim. É um fungo que nós temos ele na pele. E, na verdade, ele, com o ressecamento da sua pele, ele se prolifera, ele se alimenta daquele pozinho da pele. Entendi. Até eu brinco que as pessoas estão emboloradas. Ah, tá. É um bolor. Mas não passa para ninguém, o pano branco não passa para ninguém. E você, na verdade, você só vai notar isso no verão. Porque no inverno você tem o fungo, ele desbota a sua pele, mas você não percebe que você não está bronzeado. Quando você toma sol no verão, é que você vai notar que você tem. Uau. Interessante isso. Agora, deixar essa pergunta no ar. Frieira é uma micose? É um fungo. Peraí, eu já volto. Vou falar de uma coisa importante para você que gosta de ganhar prêmio, como eu, todo mundo gosta. Mas melhor que ganhar um prêmio é fazer parte de um festival de prêmio, que sabe exatamente o que você quer. Então participe agora mesmo, capture o QR Code ou acesse o site que está na tela e faça parte do Festival de Prêmios. Hoje, por exemplo, você vai concorrer, durante a nossa programação, a um vale compras da Polishop de R$ 750 e uma churrasqueira. Demais, né? Olha só esse recadinho.
Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale compras de R$3.000 ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas R$5 no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de R$250 mil. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico festival de prêmios. Entendeu? Então, seja premiado de segunda a segunda. Não fique de fora. Acesse festivaldepremios.com.br. Quem sabe você ganha. Uau! Bom, quer dizer então que frieira é uma micose? Sim. Quer dizer, a frieira é um fungo também. É um fungo. Quer dizer, todo mundo está cheio de cogumelo hoje, né? Não, chega no inverno, meu amigo. O que é o fungo, né? No cogumelo é um fungo. Mas por quê? Porque a pessoa usa mais sapato fechado, não usa mais as rasteirinhas, são aposentadas, Tá. o chinelinho. Então fica o pé abafado, a transpiração fica ali. Então, entre os dedos, é muito abafado. É. Né? E a pessoa não consegue secar direito. Então, o que acontece? Vai formando um espessamento de pele, ela vai ficando desbranquiçada e o fungo se instala. Então, dá muita coceira, o pessoal machuca e às vezes dá até uma calosidade no local. Mas, na verdade, é um fungo, tem que ser tratado, tem que secar bem entre os dedos. Tem gente que usa até secador, porque se você for passar toalha, como o dedinho é muito justo, pode rachar, pode dar uma fissura. Então, o ideal seria um secador ou delicadamente com papel. Tem tratamentos, quando tem que usar antifúngicos, tanto spray como creme ou em talco. Então, a gente tem que tratar, porque é realmente muito desagradável, Rony. Eu aprendi com a minha mãe uma coisa que eu uso até hoje, depois do banho. Álcool. Passo álcool. Bom, Resolve, não? Depende. Se você tiver com uma rachadura ali, vai arder Não, vai muito. arder, não. Vai arder. Nunca tive rachadura por isso. Então, assim, vai arder muito. Agora, o álcool a gente não recomenda. Tem gente que gosta de se limpar o pessoco. É assim, ele retira a camada cora, então ele é muito agressivo, né? Tá, mas então, assim, entre os dedos só que eu faço isso, com no pé. cotonete rapidinho, assim, É, pincelado é. até, dá pra passar. Mas aí, é alcoólico, então o que eu estou te falando, você pode passar um antifúngico. Se você tiver o fungo, se você passar a loção, ela é alcoólica, entendeu? Então Mas ela vai evaporar. Eu nunca tive, então eu passo para não ter. Ah, então tá bom. É isso aí. Se a moda pega, Rony. Fala, Paula. Gente, não, que o nosso diretor Rodolfo tá falando que pingava vela. Rodolfo, o que acontece? Como é que é? Pingava vela. Vela? Nossa. É isso? Assim, a cera da vela derretia e jogava, Rodolfo, é isso? Queimava. É isso mesmo. É, bem Rodolfo. old school. Rodolfo, isso é uma coisa de ogro. Você ficou louco se queimar com vela? Bem raiz, como a galera É fala, raiz. né? É raiz. Olha, eu já, Macho é macho. eu já vi de tudo. Eu vou O que você acha? Eu vou até aproveitar e fazer uma pergunta aqui, ó. Porque, olha, o Matheus da Penha, ele disse assim: doutora, me falaram que eu devo evitar usar muito sabonete para não ressecar mais a minha pele. Aí eu até quero complementar a pergunta do Matheus, porque eu já ouvi isso também. Tem até dermatologistas que falam, né, que o ideal é não passar sabonete no corpo inteiro. Qual que é o melhor sabonete? Dá um... É o sabonete neutro, é o melhor, de glicerina, que a gente já conhece. É. Já. O líquido, geralmente, ele é mais suave, o sabonete líquido é mais suave do que o em barra. O sabonete líquido é interessante para usar. E realmente, quem já tem atopia, quem já tem esse manto lipídico, porque assim, essa oleosidade que a gente tem na pele, Rony, é uma proteção, como eu estava falando. Tá. Quando você tira, quando você não tem esse manto lipídico, você fica sujeito a tudo, às verrugas, aos fungos e tudo mais. Então, se você passar muito sabonete, água quente, você vai desengordurar mais a sua pele. Então, realmente, você vai se ressecar demais. Então, uma solução seria você usar menos sabonetes nas áreas ressecadas, mas em axila, genitais, pés, enfim. E uma dica interessante, existem óleos específicos para banho. Então, como é que é? Você toma o banho, Sim. quando você vai, antes de desligar o chuveiro, você pega o óleo, você aplica, um exemplo, né? Você aplica no corpo molhado, volta para o chuveiro, só dá uma enxaguada e sai, e se seca. Então, ele repõe esse manto lipídico, mas tem que ser óleo específico para banho. O óleo funciona também, porque tem gente que fala, o hidratante, o óleo funciona. Eu Nesse acho tão caso, prático. ele vai repor, sim, os homens gostam bastante. Ele vai repor essa oleosidade que a pessoa está perdendo, legal. né? Agora, na verdade, não pode ser cuidado com óleo, porque se ficar no chão, você pode escorregar e cair.
Então, Sim. tem que ser um box mais bem limpo, com detergente, mandar a empregada sempre dar uma olhadinha, quem estiver cuidando, cuidar do chão, pra você não cair. Deixa eu embalar mais uma aqui, aproveitar Vai, por que tá favor. chegando um monte de pergunta. Doutora, já me falaram que sou um pouco louca, mas nada hidrata minha pele do rosto como mel. Qual sua opinião de usar receitas caseiras, como mel, azeite, para hidratar a pele e o cabelo? Disse a Cláudia de São Paulo. E aí? Olha, a gente sabe dos benefícios do azeite, principalmente, a gente sabe, eu Sim. sou fã, eu já sei que eu sou fã do azeite, e realmente ele tem antioxidantes, ele protege, porém, se você tem uma pele oleosa, não é o adequado, né? Então você pode pôr produtos que contêm o azeite, mas o azeite puro nem sempre é o ideal. Em algumas situações específicas, por exemplo, a vaselina também é uma outra opção. Em casos específicos tem que usar, porque um detalhe aqui, gente, quem faz muito skincare nessa época do ano sofre muito, porque esfolia muito a pele, irrita muito a pele. Então, toma cuidado, está tendo a síndrome da pele sensível por excesso de skincare, excesso de esfoliação. E nesses casos, a pessoa tem que ficar usando vaselina 3, 4, 5 dias. Porque para tirar dessa fase que fica aquele uma queimadura. Então, tomem cuidado com isso, não abusem desses procedimentos. E o mel? O mel, na verdade, ele é assim, se usava muito máscara até de mel. De mel. Ele também mal não é, só faz a meleca toda, mas ele é oclusivo. Como ele é mais espesso, ele faz uma oclusão, então ele te protege a tua pele. Então o mel é uma coisa assim, não é o ideal, mas serve, uma necessidade serve. Mas nós temos tantos produtos bons. Para passar comida na cara? Você falou outra coisa, falou do mel, falou do azeite. Azeite, não. Ela falou Tá. que ela usa mel, Tá que bom. nada hidrata o Aí você rosto falou dela outra como coisa mel. depois. Ela perguntou se as receitas caseiras, como mel e azeite mesmo. Foi isso mesmo, para pele e cabelo. Tá. Lu. Bom, tudo bem. Obrigado, meu amor. Tá bom. Não, eu vou falar assim, gente, não abuse do banho, tá? Não resseque muito a sua pele, passe protetor solar, não use bucha de jeito nenhum, pelo amor de Deus, hein? Rony, pelo amor de Deus, não faça isso. Redes sociais, Luciane Scatone, Luciano Scatone. Muito Gente, bem. obrigada, Bom, tchau. obrigado, meu amor. Querido. Agora é hora de dar aquela piscadinha para poder receber mais bonitinhos e bonitões do Brasil inteiro. Pisquei. Bonitinha, bonitão, você que está chegando agora, ó, bom dia, bom dia. Agora seja bem-vinda, seja bem-vindo. E uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte, o corte bovino, chamado fraldinha, é um dos mais populares no Brasil e muito explorado na culinária nacional. Ele pode ser preparado de diversas formas, assado, grelhado e principalmente no churrasco. Sem falar que são inúmeras as possibilidades de acompanhamento. Hoje, o chefe Fred Avelar vai preparar uma fraldinha braseada no vinho tinto, servido com creme de mandioquinha. Ah, é mesmo, né? E tem um espinafre temporal mesmo. Eu vou dizer, hoje vamos passar bem. Fred, obrigado por ter vindo, meu irmão. Obrigado você, Como é que você Rony, está? Tudo pelo bem? convite. Ótimo. Ah, Prazer. imagina. Prazer é meu. O que é isso aqui? Aqui são gemas de ovo que estão curando, que vão acompanhar a nossa entrada, que é o musseline de cará. Vou aprender o que é ovo curado. Que história é essa que você largou a filmagem para a cozinha? Nossa, a gastronomia sempre teve na minha vida Sei. desde pequeno e foi uma paixão. Eu já fazia isso de forma diletante com amigos, família e levava isso para esse prazer, que é um grande prazer. Sem dúvida nenhuma Para é. todo mundo. E daí chegou uma hora que eu falei, não quero mais fazer cinema, fazer filmes e levar este prazer para levar um outro prazer e muito mais próximo e agradar as pessoas ali Sem dúvida. com o paladar. Sem dúvida. Agora, qual tipo de gastronomia você mais gosta? O que te influencia nos seus pratos? Eu gosto da cozinha brasileira. Eu acho que o sabor e os ingredientes brasileiros que temos são riquíssimos e a gente tem que aproveitar muito mais eles. Inclusive o cará, que a gente vai comer Eu hoje gosto aí, muito. é um grande ingrediente aí de origem indígena nossa, inclusive. E misturando a gastronomia brasileira à mediterrânea. Então eu tento fazer uma mescla aí das duas gastronomias para poder criar aí ter uma criatividade. Mas você usa, por exemplo, uma base, pelo menos, da mãe de todas as gastronomias, que é a francesa? Com certeza, não tem como, né? Não adianta, né? Ela está presente em tudo. Fundos, molhos, tudo, não adianta. É infelizmente assim mesmo. Ou felizmente. O que você trouxe pra gente hoje, Fred? Então, a gente vai começar com uma musseline de cará, Tá. com a gema de ovo curada.
Essa gema de ovo curada, me explica isso aí. Como é que é essa história? É uma cura com sal e açúcar, mesma proporção dos dois. E a gente deixa ela curando, mergulhada, né, nessa mistura, só a gema, sem a clara. Ó, aqui tá há 3 horas já. Quanto tempo? Quanto mais tempo fica, mais dura a gema de ovo fica. Entendi. Aqui eu deixo 3 horas porque eu quero ela cremosa por dentro ainda. Ela vai criar uma capa mais firme. Sei. E quanto mais tempo ficar, chega uma hora que ela fica dura, que você pode pegar e ralar com o ralador Você em cima tá do prato. brincando comigo? E dá um sabor da gema, que é super gostosa. Sim. Enfim, enriquece o prato, realça o sabor Olha, e que tudo mais. novidade pra mim, uma grande novidade essa história. Daí, ó, Olha a que gente bonito tá no tira, né, vídeo. o sal e açúcar Sim. dela e lava na água. Olha, tá inteirinha. Isso. Isso aqui você vai botar onde? A gente vai colocar em cima de um purê de cará. Tá. Se quiser, pode pegar com a mão, inclusive, Rony, quer ver? Pegar com a mão? Peguei com a mão. Bom, Gostou? muito bom. Que bom. Bom demais até. Vai- Uau! Na hora da composição do prato final, vai ficar espetacular também. Sem dúvida nenhuma. Ainda você pode, inclusive, aqui, ó. Comer com espinafre. Aqui, ó, beleza. Vai fritar o espinafre? Vou fazer uma mistura de tempurá e vou fritar pra ficar crocante também. Cru é bom também, viu? Cru é bom também. Tudo pra comer é bom. Como é que eu te encontro na rede social, Fred? Meu Instagram, pessoal, @Fred Avelar, com 2 L's. Tá. E de lá consegue me direcionar pra rede social do restaurante. Beleza. Você vai me ensinar a fazer essa musseline, porque esses tubérculos todos eu gosto. Uhum. Eu amo inhame, cará, sabe essas coisas? Eu gosto muito disso. E eu nunca fiz uma musseline de batata, a gente faz, mas nunca vi de cará. Você vai me ensinar a fazer? Com certeza, será um prazer. Ótimo. Tamo junto aqui. Boa. Muito bem, minhas crianças. Não bobeia com esse ovo não, que eu pego também essa gema de novo. Muito bem. Agora, uma coisa que eu queria saber de você. Essa gema curada, que eu adorei, e que, pelo que você me falou, é fácil de fazer, normalmente você usa ela acompanhando que tipo de prato? Dá pra colocar numa carbonara. Oh, bom. A gente pode colocar também... eu gosto muito de pratos que tem os tubérculos, porque eu acho que enriquece também. os tubérculos, né? A batata, o cará, o inhame, a mandioca. Mas eu acho que com molhos cremosos, molhos de queijo também. Por isso que eu lembrei da carbonara agora, que vai ficar excepcional. Tem uma coisa que eu vou dizer pra você. Eu tenho um galinheiro em casa. Ah, Eu vou começar a fazer isso aqui, curar os ovos, tá? Porque minhas galinhas ninguém mexe com elas, tem nome e tudo, né? Mas os ovinhos sim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma trufa, um tartufoneiro, ralar em cima, pegar um pãozinho francês nossa! e esquecer da vida. Ô, coisa Agora me boa. deu até vontade também, viu? Rony. Poxa. Vai fazer o tempurá de... Vou fazer o tempurá. O tempurá é uma base de farinha de arroz, Tá. sal e água. Mais nada. Mais nada. E aqui eu já coloquei um pouco do espinafre Tá? para poder mergulhar nessa mistura. Sim. E daí a gente vai fritar. O óleo tem que estar bem quente. Tá. É uma folha, então... Tempurá, lógico. É uma Não pode demorar muito tempo. Exatamente, senão ela queima. Ó, eu gosto desse barulhinho. Eu gosto desse barulho. Ainda não está quente o suficiente como você gosta. Podia ter um pouquinho mais. Mas vai ficar. Bom, e aí, ó, olha lá, que bonitinho que tá. Tempurá de espinafre, nunca vi na minha vida, primeira vez. Porque nos restaurantes japoneses a gente costuma ter os tempurás de legumes e afins. Isso. Né? E o de espinafre fica parecendo uns chips.
Outro dia minha avó foi num restaurante almoçar e comeu esse prato. Ela não queria saber da carne e nem do purê de mandioquinha. Ela queria ficar só nos chips de espinafre. Claro, fez ela muito bem. Olha ele pronto ali, olha ali. Olha ele pronto. Aí. Bom, ó, vamos ouvir um recadinho aqui e eu volto já. Ó, Fred, cadê você? Eu Tá tô aí. aqui. Uma coisa, Fred, que eu acho importante falar numa hora dessa. Fraldinha. É um corte que ninguém conhece direito fora do Brasil. Sim. Você mesmo me falou que às vezes vem aí um gringo, quer saber que raio de carne é essa. E é super difícil explicar para eles da onde vem a fraldinha, qual é o corte exato, porque foi criado aqui, né? Um corte muito brasileiro. Né? E é um corte, eu gosto muito por conta da diferença das fibras da carne. E olha, quem criou isso, reza a lenda, foi um querido amigo meu que está no andar de cima hoje, o Marcos Bassi. Sei. O Marcão criou esse negócio da fraldinha e a primeira vez que eu vi foi num churrasco que eu fiz na minha casa, ele mandou para mim para experimentar. A partir daí... Não queria mais outra carne. Não, adoro, adoro. Agora, você vai fazer braseado no vinho. Que tipo de vinho você usa? Eu uso um vinho tinto seco. Excepcionalmente, eu gosto muito do Tempranillo, que é uma uva espanhola. E por isso também a minha referência aí da cozinha mediterrânea, para poder trazer um pouco até essa picância que o Tempranillo tem. Então, o segredo aqui foi vinho tinto, um pouco de caldo de carne e legumes para poder dar mais sabor e aroma e tudo mais para esse caldo. É bom saber, inclusive, até meio duro para mim, por exemplo, que eu sou sommelier. Sim. Então, uma coisa interessante. Quando você usa fogo num vinho ou numa bebida qualquer alcoólica, o spirit, como nós chamamos, evapora. Sim. E fica só o sabor, nesse caso, da uva Tempranillo. Exatamente. Não tem o álcool, ele vai embora. E aí você pode, de fato, escolher a uva que você quer. Mas Tempranillo, você foi na raiz da Espanha, sem dúvida. É uma das minhas uvas preferidas, inclusive, para tomar vinho.